Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago e você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like, que o like é muito importante para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui deixando a sua opinião, seu comentário. E chega aí, vem comigo para mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vamos bater um papo sobre o empate de ontem, né, contra o Nova Iguaçu, estreia no Campeonato Carioca. Teve alguns torcedores que vaiaram o treinador do Vasco, Ramon Lima. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Quero trazer aqui também, cara, uma opinião, na minha visão, absurda do Richarlison após a partida. Ele estava comentando esse jogo em relação ao Zé Gabriel. E claro, vamos falar também aqui um pouco sobre mercado da bola. Será que de fato o Vasco está interessado aí no atacante venezuelano Josef Martínez? E o repórter da Globo ontem na transmissão disse que o Vasco pode acertar com um reforço para o meio do ano, família vascaína. Então chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo. Eu só quero te pedir desculpas aqui, porque olha, tô riado, hein? O negócio tá feio pro meu lado. Ó, só começou a temporada, tava bem, puxei um ferro de manhã, pá, treinei, cheguei, jogo do Vasco, assisti, arriei. Que é isso? Que loucura é essa, família vascaína? Mas se liga só, deixa eu destacar aqui essa matéria sobre a partida de ontem, né? Um empate contra o Nova Iguaçu. Tá aqui, ó. Ramon Lima recebe críticas no comando do Vasco. A primeira impressão do Vasco da Gama na temporada não foi das melhores para os torcedores que foram a São Januário no sábado, ou para aqueles que assistiram em casa o time contra o Nova Iguaçu. Apesar de largar na frente do placar com um gol de Paulinho, o time não conseguiu segurar as ofensivas do adversário, sofrendo o empate, né, por 1-1. Em uma atuação coletiva que recebeu diversas críticas, estreando no comando do time alternativo, com diversos garotos da base e reservas contestados pela torcida. O técnico Ramon Lima não passou ileso às críticas neste desafio do início de temporada. Família, é o que eu comentei aqui com vocês, né? Eu deixei bem claro isso no vídeo de ontem. Eu falei, ó, qualquer opinião, crítica que eu estou fazendo aqui não tem nada a ver com a sequência do garoto, do jogador. Eu acho que deve ou não aproveitar. Mesmo assim, a galera não entende. Mesmo assim, a galera não entende. Eu vi um comentário aqui me criticando. Porra, tu tá de... Ih, perdão pelo palavrão. Pô, tu tá de sacanagem. Pô, primeira partida do Lincoln e do Luiz Gustavo no profissional e não sei o que, e tu tá falando... É o que eu falei, é uma análise minha. Eu vi uma galera elogiando os dois. Eu achei os dois jogadores nervosos. Na primeira rodada do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, eu achei, mas não quer dizer que não prestam. Deixei bem claro isso, mas mesmo assim veio uma galera criticar nesse sentido. E outra, foi o que eu comentei com um amigo. Cara, esse tipo de avaliação sua, né, me parece que é de um torcedor, com todo respeito, que torce para o Maricá, que torce para o Nova Iguaçu, que torce para o Bangu. Jogar no Vasco existe pressão. Jogar no Vasco você tem que mostrar um algo a mais, sim! Sim! Porque senão fica muito fácil, né? O sarrafo fica lá embaixo, a gente não precisa mais disso. Então, eu espero dos jogadores da base do Vasco um algo a mais, sim. Mas como eu pontuei, não estou dizendo que, ó, não serve, manda embora. Em nenhum momento eu falei isso. Agora, pelo amor de Deus, a avaliação de nós, torcedores do Vasco, não pode, pô, como se os caras estão jogando no Bangu, Maricá, Nova Iguaçu, não. Tem que mostrar, né, um domínio, né, sair jogando, personalidade. Eles jogam no Vasco, a gente não pode esquecer disso. Jogam no Vasco. Esse é o meu modo de ver a partida de ontem. Mas a gente espera que na próxima partida, né, o Vasco possa performar melhor numa questão também coletiva. E aí eu acho que sim, que tem o dedo do treinador. Por quê? Claro, é só uma partida, pouco tempo de treinamento. Acho que o Vasco voltou no dia 27, né, de dezembro. Inclusive teve jogadores também ali à disposição no banco que estão na copinha, né, devem voltar aí para jogar contra, não sei se foi a Juventus ou o Ceará, né, que ganhou aí, foi o primeiro colocado do Vasco. O Vasco tem que enfrentar um desses dois times, né? Então, assim, entendo que não é um trabalho fácil, mas o treinador optou por uma forma de jogar que eu sei lá, cara, né? Eu vi muito torcedor criticando aqui nesse sentido. Eu acho que ele poderia simplificar o jogo ontem, ou com dois atacantes, né? O GB e o Bruno Lopes, e aí sacar um dos pontas, sabe?
e colocar mais um jogador de meio campo, né? O JP, eu não sei se ele tinha a condição física para jogar o tempo inteiro, então a gente tem que pontuar isso também. Ou joga de fato com 3 atacantes e não tirando tanto o GB da área. Eu acho que tentou fazer ali um esquema mirabolante que não deu certo, né? 2 pontas abertos, um clarão no meio, GB tendo que sair da área, Bruno Lopes não se encontrando, então eu acho que o treinador também ajudou nesse sentido. Ah, Thiago, você quer dizer que o Vasco, sei lá, num 4-4-2, num 4-3-3 poderia performar melhor, ganhar do Nova Iguaçu? Não, mas poderia, né, contribuir aí com os jogadores. Acho que o treinador, a forma de jogar, principalmente na frente, né, dificultou demais. E, claro, no setor de defesa também, porque você deixou ali vários momentos do jogo, né, um clarão no meio campo, e aí tinha que ter o Zé Gabriel e o De Luca ali para marcar. Não gostei da forma de jogar. E até espero que ele possa mudar alguma coisa aí, né, contra o Bangu. Vou até mostrar para vocês aí, né, que é o nosso próximo adversário, dia 16 de janeiro, às 9h30, uma quinta-feira. Mas, claro, vejo muita coisa positiva aí, né? Muita coisa eu tô exagerando, né? Mas eu gostei do Paulinho, GB mostrou que realmente é um atleta diferente, tem boa técnica, sabe sair da área, tem o drible. Eu pontuei aqui com vocês que eu achei o campo bem ruim também, a bola quicando bastante. Várias vezes algum jogador do Vasco tentava dar um passo a mais com a bola, um drible, a bola quicando bastante, o Vasco tem que resolver, né, isso aí. Mas é isso, família. Uma partida, estreia, tem um nervosismo, beleza, né, o time não tem aquele entrosamento, mas tem que melhorar, né, contra o Bangu aí pra gente conquistar a nossa primeira vitória no ano, família. A gente segue aqui a nossa resenha e eu queria trazer esse comentário do Richarlison, né, no programa Troca de Passe, logo após a partida, ali Nova Iguaçu 1, Vasco 1, e ele comentou um pouco sobre o zagueiro Maurício Lemos e também falou sobre Zé Gabriel. Se liga só. As características do Maurício Lemos batem muito com o técnico do Vasco, né? O que o Fábio Carille costuma pedir dos seus zagueiros na construção ali, principalmente no início de trabalho, né? Que vai precisar de uma solidez, de um equilíbrio defensivo. O Maurício Lemos tem um pouco dessas características de ser esse zagueiro, como a gente gosta de dizer, mais rebatedor. Não é um cara para saída de bola, mas é um cara que dentro da área vai tentar fazer com que a equipe seja menos vazada, como foi na última temporada, né? Foi uma oportunidade de mercado que o Vasco, né, teve e agarrou, porque realmente se tem uma posição carente dentro desse elenco do Vasco é a zaga, apesar de ter contratado mais 2 zagueiros, mas o Maurício Lemos vem para compor. E aí não adianta só trazer o Maurício Lemos, você tem que ter uma composição principalmente defensiva que vá dar subsídio para ele apresentar aquilo para que ele foi contratado. E aí você colocou muito bem, a característica desse zagueiro é do time do Carille. Dentro dessa característica ele tem que ter uma defesa muito bem montada para ele não ficar tão exposto, e aí ele não ter que fazer algo diferente daquilo que ele faz com maestria. A gente teve hoje, por exemplo, aí, não falando em zagueiro, mas de sistema defensivo, o Zé Gabriel, que já foi um jogador importante para esse elenco em determinado momento de algumas temporadas, perdeu espaço, foi emprestado, está voltando. Hoje teve uma oportunidade de ser observado. Vaiado, né? Além de ter saído vaiado, corresponder nessa nova chance, talvez, de ser utilizado ou ser uma peça ali importante para o Carille. Pedro, rapidinho, só antes de falar. Mas olha só, que loucura, né? Antes de ele entrar em campo, ele sabe que ele já não vai compor o elenco profissional do Vasco. Isso para o jogador já soa muito ruim. Por mais que eu faça uma partida espetacular, eu sei que a decisão já foi tomada. E eu estava até conversando com o Júlio, antes de começar o jogo, porque o Vasco tem carência nessa posição. E assim, modéstia à parte, eu não acho o Zé Gabriel um grande jogador, mas para aquilo que o Vasco precisa, eu acho que ele comporia bem esse elenco do Vasco. No primeiro ano. E aí eu acho que deve ter alguma coisa extra do que a gente não sabe, né? Alguma coisa que aconteceu internamente, para que ele não tenha nem possibilidade de trabalhar e dar oportunidade para o Carille que está chegando vê-lo, né, nessa composição nova de time que o Carille quer, porque ele já foi avisado. Ele está participando, mas ele não vai fazer parte do elenco do profissional, do time do Carille, e possivelmente ou vai ser reemprestado, ou até com possibilidade de ser vendido, né, para outra equipe. Então, para a cabeça do jogador, isso é horroroso. Você já entrar sabendo que você não vai vestir, daqui 2, 3 jogos, você não vai vestir mais a camisa do seu time. Então é isso, eu acho que pro Zé Gabriel, como profissional, deve ser muito ruim para ele. Richarlison, uma das piores coisas que eu já ouvi na televisão. Assim como eu, você também tem um passado com o Zé Gabriel, né? No meu caso, eu já comentei aqui nesse canal que o melhor lance do Zé Gabriel com a camisa do Vasco foi a demissão do Maurício Souza, você lembra? Um jogo contra o Vila Nova, o Vasco perde fora de casa, o Maurício Souza, ele barra o Yuri Lara, que era um dos melhores do time, coloca o Zé Gabriel, o Vasco perde aquela partida e o Maurício, né, Souza é mandado embora. Eu falei, esse foi o melhor lance do Zé Gabriel. Mas o Zé Gabriel, ele tem uma virada de chave em 2023, eu ia falar no passado, tem que me acostumar ainda, né? Em 2023, que é com a chegada ali do Ramon Dias e do Emiliano, deram muita confiança, o Vasco tinha uma carência naquela posição, contrataram o Medel para fazer o primeiro volante, sei lá, com 2 partidas, deu para perceber que o Medel já não tinha mais físico para aquela função, né? E também uma questão ali de bola aérea, eles
recuaram o Medel para a zaga e aí deram uma oportunidade para o Zé Gabriel, que num determinado momento, né, tanto que na reta final ele não é titular, é o Jair, né, mas num determinado momento o Zé Gabriel contribuiu, nos ajudou, né, a permanecer na Série A, tanto que o Ramon Dias, depois do Emiliano, pedem a renovação de contrato aí do Zé Gabriel. Só que assim, família vascaína, eu discordo totalmente do Richarlison. Poxa, torço aí pela carreira do Zé Gabriel, acho que, né, onde ele for aí, beleza, show de bola, vai viver a vida dele, mas é aquilo que eu falo, eu acho que a gente tem que ser um pouco criterioso com alguns atletas. Ficar passando pano para jogador ruim, já deu, já foi. Esse papo de queimar, esse papo de apoiar, não dá mais, sabe? Não dá mais dentro das opções que o Vasco tem hoje no elenco, no atual elenco aí. Zé Gabriel ou Hugo Moura? Pô, pelo amor de Deus, você prefere o Zé Gabriel fazendo a função de primeiro volante ou o Matheus Carvalho quebrando esse galho aí? Matheus Carvalho. Então assim, não dá. Não dá. Pô, e eu fico assim, assustado, tá? Eu fico assustado quando a gente viu aí que o Vasco deve luvas pro Zé Gabriel de 3 milhões. Que é isso, cara? Que é isso? É assustador. Então assim, discordo totalmente do Richarlison. Totalmente não tem a mínima condição de permanecer no Vasco. Não tem. Nós, né, torcedores, e internamente, o Vasco tem que, né, mirar jogadores que possam contribuir de alguma forma, principalmente com QI técnico, sendo bom jogador. Se ficar passando pano para jogador ruim, a gente nunca vai sair do lugar. Chega, o tempo do Zé Gabriel já deu, assim como do De Luca, assim como o Serginho. Vamos com Deus, sabe? Esse é o meu modo de ver. Pode chegar aqui um ou outro torcedor, mas até é muito chato. E é isso, claro, como uma vez dessa aí eu vi, né? O Zé Gabriel fez uma postagem lá, acho que, né, com a camisa do Coritiba, e a galera comentando, volta Zé, você tem vaga aqui? Não, pelo amor de Deus, gente, não tem vaga não. Não tem vaga, e não é pela partida de ontem, que seria por uma injustiça da minha parte só avaliar o Zé Gabriel pelo jogo contra o Nova Iguaçu, estreia do Vasco no ano. Não é só por isso, é pelo todo. Não dá mais. E aí, família, eu finalizo aqui a nossa resenha com o mercado da bola, destacando aqui uma informação do meu xará, Thiago Brandão, que cobre aí esse mercado, né, dos Estados Unidos. Ele acompanha bastante aí o campeonato dos Estados Unidos e falou sobre essa informação que a gente trouxe aqui no dia de ontem. Me parece que é um jornalista argentino que cobre o dia a dia do Racing, que segundo ele era um time interessado no Josef Martínez e que o Vasco também teria feito uma proposta por esse atleta. Tá aqui, ó. Vasco nunca teve interesse em Martínez, apura Thiago Brandão. Eu até pontuei aqui com vocês, né, analisando ali o posicionamento do jogador, a gente pegou aqui uma imagem da Transmart e eu falei, poxa, pelo posicionamento dele aqui, né, pela carreira dele de um modo geral, é um jogador que não encaixa no perfil que o Vasco está buscando hoje. Por esse motivo, eu não sei se essa informação é uma verdade, é uma realidade. Eu acho até que não, né, comentei aqui com vocês, porque é um jogador que atua mais como centroavante. E o Vasco tem ali o Verrete, tem o GB, né, que eu entendo que pode ser um jogador utilizado aí nessa temporada, o Ryan pode quebrar esse galho. Então, assim, se o Vasco for buscar um atacante, eu entendo que vai ser com as mesmas características do Verrete, sabe? Ali, bom na bola aérea, pivô, sabe? Eu entendo dessa forma. Mas, claro que a prioridade do Vasco é reforçar os lados do campo, né? Tanto pelo lado esquerdo, tanto pelo lado direito. Então, assim, Josef Martínez não é um jogador que eu conheço tanto assim, mas, né, vida que segue, deixa ele lá, né, pelos Estados Unidos, até parece que ele vai acertar com mais um time por lá, família vascaína. E aí, para finalizar o nosso vídeo, a gente destaca aqui uma informação do jornalista de campo, né, da transmissão de ontem contra o Nova Iguaçu. Tá aqui, ó. Vasco pode acertar com Vitor Sá na janela do meio do ano, afirma repórter. A conversa do Vasco com Vitor Sá foi considerada boa e a expectativa é que aconteça um acerto para a janela do meio do ano. O ponta esquerda atualmente atua no Krasnodar da Rússia. A informação foi do repórter de campo da TV Globo da transmissão de Nova Iguaçu e Vasco da Gama. Essa é até uma resenha, né, de algumas semanas atrás aí, que o Felipe entrou em contato, o jogador até ficou interessado, eu acho que ele tem um filho morando aqui no Rio de Janeiro também, né, mas o time russo, que me parece que está brigando, né, pelo campeonato, não quer liberar o atleta. Analisando dentro de campo, família vascaína, é um jogador que de repente quer dar até uma resposta, né, a um rival nosso aqui, porque ele saiu mal, né, do Botafogo, a torcida pegava no pé dele aí, não sei se foi uma questão de indisciplina, de corpo mole, eu não lembro a resenha que foi, mas assim, analisando as características e o que eu lembro do Vitor Sá aqui no Botafogo, numa formação de 3 atacantes, chega para jogar pelo lado esquerdo, que tem uma característica muito interessante, né? Ele é rápido, ele dá tapa na frente, ele chega no fundo, pode ser um jogador importante aí para, né, iniciar
o Verratti, não só na bola aérea, mas, né, chegar aquela bola no fundo e o Verratti fazer a casquinha para dentro do gol. Então eu gosto do nome do Vitor Sá. Não é o atacante, não é. Mas dentro das opções que a gente tem, eu gosto muito da ideia do Vitor Sá. Uma outra possibilidade também na janela do meio do ano é até o Balbuena, né? Então vamos aguardar. Mas a torcida é que o Vasco consiga ainda, né, nessa janela, contratar atacantes, né? Tá difícil, porque Rony eu acho que já não é um nome que o Vasco conta mais pela questão financeira. Se o Vasco, de fato, fez uma proposta, né, para o Wanderson de 500 mil de salário, você imagina o Rony, que o Nicola falou que ganha mais de 1 milhão no Palmeiras. Possível, né? Só se o Vasco entende que o Rony é mais jogador que o Wanderson e poderia chegar nesse teto aí, porque é um jogador, né, que já conquistou Libertadores, Brasileirão, né, tem uma carreira muito vitoriosa. Só se o entendimento for esse, então com o Rony dá pra gente esticar a corda, mas com o Wanderson não. Agora, eu acho que Vitor Sá, Wanderson ou Rony, né, os três poderiam agregar demais no nosso elenco, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto, é muito bom ser Vasco.